agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Paz, Angélica, pastora Cris, Bruninha, paz do Senhor. Como a pastora Cris estava até falando comigo, né, estava perguntando se ia ter, né, a palavra do dia, né, e eu disse, tem a palavra, o tema é justamente a palavra do dia, né, ou seja, a gente tem o dia todo para ministrar, mas como nós estávamos numa campanha, a gente estava fazendo a nossa adaptação, né, para correr tudo certo, né, para a glória de Deus está indo, né, só teve um pouquinho agora de meio-dia, mas eu creio que vai dar tudo certo e amanhã a gente já vai estar, né. Eu gostaria que, por gentileza, você abrisse a tua Bíblia aí, em Jonas capítulo 1. Eu havia terminado sexta-feira o livro de Jonas e eu estava meditando, mas essa palavra ficou muito forte, ardendo no meu coração, mas muito forte, né, ardendo no meu coração. E eu ontem, quem estava no nosso culto, né, à noite, pôde ouvir uma ministração que eu também, o Senhor falou comigo através do livro de Jonas, do profeta Jonas. E nesta tarde eu gostaria de entendi, mas tudo bem. Não, tá lendo aqui, aí a pastora Cris está dizendo parabéns para a minha pastora. Parabéns para as pastoras Cris e Adriana. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Pense só ovelhinha, a mais corujinha, viu? Abre aí, Jonas capítulo 1. E vamos ver o que Deus nesta tarde tem uma palavra para mim e para você. Estou muito feliz também, porque se eu não estou enganada, mas eu avisei a Marcúrsula, né, e eu acho que eu vi ela aparecendo, né, aí na live. Ela está ali trabalhando na Policlínica da Campina do Barreto, mas eu enviei para ela falando, né, que ia estar agora nessa live fazendo a palavra do dia, e eu acho que eu vi o nome dela. Não tenho muita certeza, mas eu acho que sim, tá certo? Eu quero agradecer a você, não é, que a gente está numa campanha, está se acordando cedo, talvez não seja o teu horário habitual, né, assim, de estar acordando nessa chuvinha gostosa, né, e você se acordou aí, tá vendo? Eu sabia que eu tinha visto tu, Marcúrsula, né, então, nessa chuvinha, né, maravilhosa, e nós estamos em uma campanha no nosso grupo do Zap, e, né, em alguns horários nós estamos orando, e não vou deixar de estar ministrando a palavra do dia para outras pessoas, né, que vai lá colocar lá no YouTube, a nossa irmã Bruninha, né, da mídia. Por gentileza, todos abriram. Obrigada, Marcúrsula. Jonas capítulo 1, e eu quero ler com vocês do versículo 1 e 2. Vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Quero ainda continuar. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vai aí, vai segurando a palavra, viu?
O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido no porão e se deitara, dormindo profundamente, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas, né? Por isso lhe perguntou: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, ele lhe perguntou: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Querido Deus e Pai, nós queremos te render graças, porque o Senhor tem sido bom. Porque a tua bondade e a tua misericórdia dura para sempre. E a tua misericórdia, Pai, ela se estende de geração em geração. Nesta tarde eu quero te pedir, Pai, que o Senhor use a minha vida como canal para a resposta, para alcançar vidas, corações, ó Pai, e entender a tua palavra. Que nesta tarde o Senhor traga a revelação da tua palavra e que ela, Senhor, encontre guarida em nosso coração. Que os nossos corações, ó Deus, estejam receptíveis para receber a tua palavra, Senhor, as boas novas que o Senhor deseja trazer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Eu acho que parou. Travou? Travou ou todo mundo está me ouvindo? Queridos, quando eu já li várias vezes, né? Não preciso estar aqui justificando, mas eu estou dizendo que algo esse ano, né? Que eu tenho lido de novo e eu tenho visto, né? Assim, alguns detalhes que, mesmo meditando, buscando a palavra de Deus, às vezes eu tenho me impactado, dizendo assim: meu Deus, esse versículo estava aí esse tempo todo e eu não consegui ver, enxergar esse versículo. Como é que ele estava aí, eu não percebi. Porque eu entendo, querido, que tem um tempo certo, há uma revelação específica, há um tempo específico para que a revelação de Deus chegue às nossas vidas. E que foi sexta-feira, quando eu estava terminando de ler o livro de Jonas, Deus me deu essa palavra e eu fui muito impactada com essa palavra. A primeira coisa que a gente observa aqui, querido, é que Deus inicia, né, a palavra de Deus inicia, dizendo assim: veio a palavra do Senhor a Jonas. Querido, sempre Deus vai ter uma palavra direcionada para a sua vida. Precisa que eu e você esteja atento para ouvir. Quando a gente vai ver os outros livros, você vai observar que os profetas Ezequiel, Daniel, Jeremias, Oséias, né, Abacuque, os profetas, Elias, Eliseu, você vai ouvir sempre essa expressão, né? Veio a mim a palavra do Senhor. E aí o Senhor vai dizer o que é que ele queria. Se você observar, sempre vai iniciar com uma palavra de Deus, dizendo assim: veio a mim. Tem uma palavra, querida, específica para a tua vida. Por isso, querida, que quando nós vamos
meditar na palavra, buscar a palavra de Deus, a gente não tem que fazer dela uma sorte ou uma adivinhação. Tem gente que, né, diz, deixa eu ver aqui, o que é que Deus vai querer hoje? Aí, não foi isso aqui não, né? E tirando como se estivesse tirando a sorte da palavra. Mas, querido, quando nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor uma palavra, a palavra sempre de Deus vai ser dirigida para a tua vida. Assim como quando você vai ver, é um dos textos que você sabe que eu gosto também, quando o Senhor vai falar com Jeremias e convidar ele a descer à casa do oleiro, para Deus dar uma aula, para Deus ensinar a ele como é que ele deveria fazer. A Bíblia vai dizer que ele diz, veio a mim a palavra do Senhor que disse. Quando nós vamos para Ezequiel, no vale de ossos secos, você vai ouvir que ele não foi porque ele quis. Né? A Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor a ele. E o Espírito o levou. Foi o Espírito de Deus que o levou. Nós vamos saber, entender, querida, a primeira coisa. Deus sempre tem uma palavra direcionada para você. Não é um acaso. Você não pode ler a Bíblia nem meditar simplesmente como adivinhação, ou como tirar sorte para ver, né, como algumas pessoas que guiam a sua vida com aquelas caixinhas de promessas, que ali só vai ter contido promessas. Você não vai encontrar conserto, você não vai encontrar uma palavra que Deus vai direcionar como exortação, né, como consolo, como refrigério, porque a própria coisinha já diz, né? Caixa de promessa. Ali só vai ter promessas que foram retiradas sim, da palavra de Deus. Não estou invalidando não, mas que nós não podemos viver a nossa vida baseado numa caixa de promessa. Nós temos que guiar a nossa vida baseada na palavra do Senhor. E a primeira coisa que eu observo aqui é que veio a palavra do Senhor a Jonas. Ou seja, querido, Deus não quis falar para os tripulantes. Que Deus é Deus, Ele fala com quem Ele quiser. Deus não queria falar com outra pessoa. A palavra veio para Jonas. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Não adianta você estar aí do outro lado e estar dizendo, rapaz, essa palavra é de Deus. Se fulano tivesse aqui, eu quero te dizer que Deus está me trazendo nesta tarde para dizer para você, veio a palavra do Senhor para você, para mim, para Ele que está falando com você agora, que está falando comigo agora. Ele não está dizendo, olha, pega essa palavra que veio para você e diz, olha fulano, tu não estava não na live, tu perdeu, mas essa palavra era todinha para tu. Porque a palavra de Deus tem direção certa. A Bíblia vai dizer, querido, que Deus conhece todas as coisas. Se Deus quisesse falar com aqueles tripulantes deste barco, o Senhor ia falar com ele. Mas a gente vê nesse texto a primeira coisa, veio a palavra do Senhor a Jonas. Era uma palavra direcionada, era uma palavra, querido, que ela não erra endereço não. Ela vai direcionada para Jonas. Porque Deus queria falar com Jonas. Deus não queria falar com o vizinho, com a parede. Não, querido, Deus queria falar com Jonas. E o Senhor diz, olha, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A segunda coisa que eu aprendo nesse versículo, sabe o que é? Uma ordem de Deus. Querido, quando Deus vai falar com Jonas, Deus não vai perguntar a ele, não é um diálogo, não é, querido, Jonas, vê só, eu sou Deus, né? Diálogo assim, eu sou Deus, queria te pedir uma coisa, tu faz se eu te pedir? Não, querido. A palavra aqui é direcionada para Jonas, mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é ordem. Ordem é ordem. Querida, olha, eu fui chefe de algumas pessoas, né, de alguns funcionários, que digo, claro que só pode ser pessoas, né, de alguns funcionários. Eu já fui, já tive chefe também, né, que acontece o quê? Quando ele nos dá uma ordem, ele deseja, e quando eu dou uma ordem,
para os funcionários, eu desejo que aquela ordem seja cumprida. Eu não vou dar uma ordem porque simplesmente eu quero. Não é? Eu não vou chegar aqui, eu dou uma ordem para você se sentar. Quando a gente está dando uma ordem para sentar, é porque alguém está em pé, alguém está atrapalhando, alguém está... Não é verdade? Então a gente entende aqui que Deus não está fazendo uma pergunta. Deus não está pedindo um favor para Jonas. Deus está dando uma ordem. Porque Ele foi e falou para Jonas. Ele não queria outras pessoas. Ele queria Jonas. Porque a palavra foi direcionada para Jonas. Você está entendendo o que Deus está falando? Se você já está compreendendo, está sentindo o fluir de Deus aí na tua vida e está compreendendo o que Deus está dizendo para você, essa palavra foi para mim, essa palavra é para mim, essa palavra tem endereço certo, é para mim, vai dando glória aí e declarando, essa palavra veio a mim. E aí, querido, quando a palavra chega a Jonas, chega com uma ordem. Observe, leia o texto. Ela vem numa sequência. Vem a palavra primeiro. Diz para quem é dirigida essa palavra. Observe que se você ver, diz assim, filho de Amitai. Mas a palavra veio para Amitai, para o pai de Jonas. A palavra veio para Jonas. Porque se Deus quisesse falar com Amitai, né, o pai de Jonas, ele tinha dito assim, Amitai, eu tenho uma palavra para tu entregar para o profeta Jonas. Se ele quisesse, ele faria, porque tem vezes que Deus utiliza a minha vida, a tua vida, como um canal. Quando Deus vai falar com Davi sobre o pecado dele, ele não foi diretamente com Davi e falou. O que foi que ele levantou? O profeta Natã. E disse, Natã, vai dar. E fala para Davi que o pecado dele, que ele fez às escondidas, eu vou deixar que seja revelado às claras. Ou seja, todo mundo vai ver. Deus usa o profeta. Entende? Mas eu quero que você entenda aqui que esse texto deixa bem claro que a palavra tinha uma direção. A palavra foi para Jonas. Portanto, não adianta, né, você pegar essa palavra e dizer assim, não foi para mim não, mas se fulano estivesse aqui, se fulano, uma coisa é você levar essa palavra como canal para outras pessoas, mas não dizendo assim, olha, eu recebi essa palavra e essa palavra foi para tu, já dizendo para quem é. A não ser que fosse um ato profético, Deus estivesse te usando como um ato profético. Olha, eu ouvi essa palavra e escuta só o que Deus está querendo falar contigo, um ato profético, isso aí já é uma outra história, tá ok? Mas esse texto vai mostrar que a palavra veio e veio com o endereço certo, não veio para Amitai, o seu pai, veio para Jonas. E quando o Senhor dá uma palavra para Jonas, chega a palavra, sabe qual é a palavra? Sabe qual é a palavra? É ordem. Ordem de Deus. E ordem de Deus, para quem tem chefe, para quem é chefe, sabe o que é o peso de uma ordem. Não é verdade? Então, quando ele chega aqui, sai uma palavra de quê? Qual foi a palavra direcionada para Jonas? Ordem. Era um mandado. Não tinha opção, querer ou não. Mas era uma ordem de Deus. E a terceira coisa é que eu aprendo. Ele diz, vá depressa. Aleluia. Vá depressa. Sabe, querido, que eu entendo quando Deus estava falando comigo e muitas vezes, eu estou dizendo como um parte do meu testemunho, tá certo? Muitas vezes eu estou, algumas pessoas sabem, às vezes eu estou fazendo a lida, às vezes eu estou no trabalho, às vezes eu estou fazendo algo e tem uma ordem de Deus, que vem uma palavra a mim e o Senhor diz, agora, Adriana. E às vezes eu digo a você que eu já tive essa experiência e eu falei assim para Deus, ok, eu vou falar, Pai, mas deixa eu terminar isso aqui. O Senhor disse, a ordem é agora, vá depressa. Querido, eu quero te dizer que ninguém que obedece se decepciona com Deus.
Querida, eu me lembro que eu estava lavando os banheiros da minha casa, estava lavando o banheiro, né, da minha casa, e o Senhor disse, agora, eu dei a ordem agora. E eu lembro que eu disse, Senhor, eu estou aqui com o ensaboado, tudo assim, deixa eu terminar aqui o Senhor. Eu disse, agora, eu dei a ordem a você agora. Eu deixei a vassoura, peguei o telefone, estava molhado, liguei para a pessoa e eu disse, assim diz o Senhor. E eu comecei a dizer o que Deus havia falado. Querida, do outro lado, a outra pessoa, né, estava dizendo, Deus é lindo e maravilhoso. Estava acontecendo isso agora, eu estava agora nesse intervalo, eu estava falando agora para Deus no meu pensamento isso. E um Deus que te conhece, que te vê, que ainda dá ordem e que manda você ir fazer na ordem, no tempo que Ele mandar. Querida, desfruta quando você obedece. Aí a ordem do Senhor foi, vá depressa. Tem coisa que Deus deseja falar com você com muita pressa. Deus deseja fazer na tua vida como Ele queria fazer na cidade de Nínive. Era com muita pressa, não era com achismo, não era com outras prioridades. Ele estava dizendo, vá e vá depressa. Não vá ajeitar, não vá fazer alguma coisa não. Vá depressa, porque eu tenho pressa de salvar aquela cidade de Nínive. Porque aquele povo é maldoso, aquele povo merece a destruição. Portanto, vá depressa, porque quando você entregar a palavra e eles mudar a direção do seu coração, se arrepender, eu tenho pressa. E quem escutou a mensagem de ontem, no culto vai entender. Quando o Senhor, o próprio Jonas, começou a questionar a Deus, porque Deus mudou a sentença que ele tinha dito para Nínive. Porque Nínive se arrependeu aquele povo. E o Senhor está dizendo, vá depressa. É uma ordem de Deus. Vá depressa. Aí, observe que no texto você vai entender que você gravou bem aí, a nossa irmã e diaconisa e dirigente Angélica, né? Pastora Cris também tem o hábito, todo mundo está aprendendo também, né? Assim, ter esse hábito de escrever, né? Tipo, como se estivesse fazendo um esboço. Então, a primeiro que a gente aprendeu foi, veio a palavra a você. A palavra veio com uma direção para você, ele não é endereço não. A segunda coisa que aprendemos nesses textos é o quê? Uma ordem de Deus. Quando você vai ver, o Senhor vai dizer assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, um imperativo. Ele está dando uma ordem, ele não está dando uma opção, se você gosta, se você não gosta, se você sabe evangelizar ou não sabe evangelizar. Tem opção não, querido. Tem coisa que Deus não deixa opção para a nossa vida não. É querer ou querer, é fazer ou fazer. Não tem segunda opção não. Veio a ordem, ou seja, a palavra que Deus dá, sabe qual foi para Jonas? Uma ordem. Talvez você esteja dizendo aí, quando ouviu logo o início, aí disse assim, oh glória, deixa eu ver qual foi a palavra que veio do Senhor para mim, que Deus vai usar a pastora. Aí se frustrou quando a palavra foi direcionada ordem. Obedeça a ordem de Deus para a sua vida. Aí a terceira foi o quê? Vá, e vá com pressa. Não vá mansançando não. Não vá fazendo birrinha não. Não vá fazendo no seu tempo não, achando que vai ganhar tempo com Deus. Que você não engana, você não trapaceia Deus não, porque Ele vê tudo. Ele diz, vá com pressa. E a quarta coisa que eu aprendo é que, querido, querida e querido, quando nós obedecemos a ordem de Deus, observe, querida, que muitas vezes tem muitos crentes que só acham que Deus é amor, e Ele é amor, mas Deus é justiça, Deus é um Deus que te corrige.
E a Bíblia vai dizer no versículo 4, que foi o próprio Deus. Tem coisa que eu e você está passando. Não pense que é prova de fulano, de cicrano, não. Que não veio da parte de Deus, não. Veio da parte de Deus. É porque você desobedeceu a ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a palavra dirigida para ele? Vá com muita pressa. O que é que Jonas fez? Jonas, no lugar de ir, fugiu da presença de Deus. No lugar de ir para Nínive, foi para Tarsis. Entrou, pagou a passagem e foi para onde Deus não mandou. Deus mandou ele ir para Tarsis? Mandou não. Mandou para ir cidade de Nínive. Aí o que acontece? Algo que Deus falou comigo muito forte. Querido, quando a gente olha aqui, escuta bem o que Deus está falando. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Querido, quando Deus dá uma ordem e a gente desobedece, pense você que Deus ainda não manda tempestade, ainda não manda vento forte para te conduzir para onde Ele mandou você ir, querendo ou não. Querido, por isso que eu disse assim, né, algumas pessoas quando eu estava dando meu testemunho e falando, né, assim, às vezes eu digo coisa, eu digo, poxa, assim, eu não queria. Aí acontecem umas coisas assim, se o vento sopra para conduzir para onde Deus quer. Aí eu aprendi, eu disse, é melhor ir de primeira, porque pelo menos eu não pereço em desobediência. Porque veio o vento forte, porque veio uma grande tempestade, porque veio toda aquela assolação naquele barco, e coitado daquele que dá carona a quem está desobedecendo a Deus. Por isso, querido, que eu tenho muito cuidado com quem quer se enganchar comigo, ou com alguém que quer se apoiar comigo, e a história, ore pastora, por mim, para Jesus dar vitória. Jesus, vem, me conta aqui essa história. Porque eu não quero sofrer as consequências de dar carona na minha oração, de dar carona na minha consagração, na minha petição, para alguém que anda em desobediência. Porque aqueles tripulantes sofreu com a desobediência de Jonas. Mas foi o próprio Deus que enviou o vento e a tempestade. Sabe para quê? Para conduzir Jonas para onde Deus queria. Eu quero te dizer também, querido, que há ventos de Deus, há tempestade de Deus, que muitas vezes nós estamos nos apavorando, mas te acalma, te aquieta, porque muitas vezes, se você não estiver em desobediência, saiba de uma coisa, é vento de Deus, é tempestade de Deus, para te conduzir para onde Ele quer, para o que Ele quer fazer na tua vida. Quando você vai ver a vida de Elias, diz Elias o tesbita, o Senhor veio a minha palavra dizendo, Elias, vai para Querite, fica lá, que lá eu ordenei ao povo que te dê de alimento. Ele vai, e o que acontece? O riacho seca. Deus é dono do tempo. Porque se tivesse riacho o tempo todinho, se Deus estivesse mandando o pão o tempo todinho, ele ia para Serepta? Não ia não, querido. Porque vê como veio a palavra. Veio a palavra de novo a mim, mandando eu ir para Serepta, que lá eu ordenei uma viúva que te dê de alimento. Quando a gente olha o quê? Está no tempo de seca, não está chovendo na terra. Aí uma viúva que não tem condições, nada, não é de Deus não. Vazou corrente e aqui ó, né, a mente não é de Deus não. Esse pensamento não é de Deus não. Sabe? Porque a gente acha que Deus só vai trabalhar se for tudo bonança. Mas eu quero te dizer que quando Deus entra e acalma aquela tempestade nos discípulos, querido, houve uma tempestade, houve um vento forte.
Mas eu quero dizer, querido, que o Deus que dá a ordem é o Deus, querido, que acalma a tempestade, é o Deus que te socorre. A Bíblia vai dizer que no capítulo 2, no 1, aqueles homens jogam Jonas no mar, porque Jonas tem dito a ele que é porque ele está em desobediência. Deus mandou ele ir para Nínive e ele estava indo para Tarso, e ele estava desobedecendo a Deus, ele estava fugindo da ordem de Deus, e ele disse, então vamos jogar. E ele joga ele ali. O que é que o Deus misericordioso faz? Minha querida, vê como Deus é bom. Mesmo você em desobediência, Deus providencia o quê? Mas é temor. Se ele tivesse obedecido, ele não passava por isso não, querido. Mas ele desobedeceu. Mas um Deus que tem promessa e que quando ele quer usar você, porque ele direcionou a palavra para você, ele não vai usar outra pessoa não. Aí ele cria o vento, uma tempestade, e joga no mar. Deus pega um peixe grande, faz engolir você, aquele peixe. Você lá do ventre do peixe clama a Deus como Jonas, e Deus tem misericórdia de tu, e aquele peixe vai vomitar ele aonde? Na cidade onde Deus mandou ele estar. Eu quero dizer que tem prova, querido, que Deus está simplesmente pegando pela baleia, mas é para jogar para onde ele quer na tua vida. E a Bíblia vai dizer, querido, que, escuta aí, para terminar, escuta bem, vê aí o capítulo 3, escuta bem o capítulo 3, não era muito mais fácil ele ter obedecido ao Senhor? Quem era Jonas para achar que Nínive era digna ou não, que aquele povo era digno ou não? Deus não tinha dado a ordem, se ele deu a ordem, está dada. Querida, quem somos nós para questionar? Lá Romanos 11:31 vai dizer a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Quem é eu e você para aconselhar um Deus que conhece a minha vida e conhece a tua vida? Mas quando chega no capítulo 3, veja o que escuta bem. Jonas capítulo 3 e o versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Vai escutando. Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Aleluia! Precisava Deus fazer isso tudo na vida dele para ele obedecer? Quando a palavra veio pela segunda vez a Jonas, quando o peixe joga ele na cidade de Nínive, e aí o Senhor vai e fala para ele, diz: olha Jonas, estou aqui dando uma ordem de novo. Jonas, o versículo vai dizer que Jonas fez o quê? Obedeceu a ordem do Senhor. Sabe, querido, que a cidade era enorme, a cidade era grande, tinha que para percorrer a cidade 3 dias, mas quando a gente deseja obedecer a Deus, quando a gente está no centro da vontade de Deus, aquilo que é impossível, aquilo que é grande, aquilo que é distante, Deus lhe dá uma força, uma unção tremenda, que Jonas pregou em um dia. Uma cidade que para percorrer tinha 3 dias, ele percorreu a cidade em um dia. Sabe por quê? Porque quando eu e você obedece, recebe uma unção de Deus tão tremenda, tão poderosa, querido, que aquilo que a gente ia durar 3 dias para fazer, você faz em um dia, porque você chega primeiro. Porque a unção de Deus chega primeiro na tua vida. Se você está conseguindo entender o que Deus está falando para você, o que papai está declarando nesta tarde para a tua vida, querido, dá glória a Deus aí. Aí diz: olha, Senhor, me perdoa, não precisa tu mandar um peixe, nem a tempestade, Senhor, porque eu vou te obedecer.
Eu vou te obedecer e eu vou fazer. Não importa se é 3 dias que eu tenho que percorrer essa cidade. Mas se eu te obedecer, eu sei que tu vai liberar sobre a minha vida uma unção tremenda. Um poder tão grande, Senhor, que eu vou superar a essa expectativa. É 3 dias, mas na unção do Senhor, eu vou desembanhar de uma outra maneira. Que eu vou pregar, ministrar em um dia. Aleluia. Pastora Cris está aí para não me deixar mentir. Certa vez eu falei para ela, eu estou dando um decreto e estou saindo com muita pressa. Liguei para ela, dei o decreto e tchau, né? E ela depois ligou para mim chorando. Ela disse, Deus falou comigo. Querida, muitas vezes a gente vai levar 3 dias, 3 horas para percorrer uma cidade, para ir chegar com uma mensagem, né? Por exemplo, vamos só dar um exemplo, né, aqui. Vamos supor que Deus mande agora eu ir lá para Jardim Paulista. Aí eu desejo obedecer a Deus, mas não tenho condições de ir agora para Jardim Paulista. Aí o que Deus faz? É mesmo, Adriana, mas você deseja obedecer? Peraí. Faz aqui uma live, que em menos de 3 dias, em menos de os minutos que é para chegar lá, eu dou a palavra direcionada, eu respondo, eu faço, porque, querido, Deus libera sobre a minha vida, sobre a tua vida, quando eu e você desejam obedecer a Deus. E a palavra de Deus para algumas pessoas, Deus já deu a ordem, Deus está dizendo, vá com muita pressa. Né? Para algumas pessoas, Deus está mandando a tempestade, o vento forte, para te direcionar para onde Deus quer, porque você tem andado em desobediência. Mas para outras pessoas, o Senhor está dizendo, eis aí a oportunidade de você ouvir pela 2ª vez a ordem do Senhor. Mas observe que Jonas aprendeu a lição. Jonas entendeu que ele não podia peitar Deus, que ele não podia mudar a vontade de Deus, a ordem de Deus. Ele simplesmente obedece. E aí quando ele obedece, uma cidade que é para 3 dias, ele faz um dia. Eu quero te dizer, querido, que tem um milagre com tanta pressa chegando na tua vida quando tu obedecer, que era para durar mais tempo, mas pela tua obediência, Deus está dizendo, vai vir com muita pressa. Era para ser daqui a 3 dias, o Senhor está dizendo, vai obedecer, pois e toma aí um dia aquilo que eu vou fazer na tua vida. Eu não tenho medo de declarar o que Deus nesta tarde está falando para você que está aí do outro lado. Talvez, querida, vai durar tempo e tempo de essa promessa cumprir na sua vida, mas sabe por quê? Simplesmente pela desobediência. Mas se hoje você entender que veio pela 2ª vez a palavra do Senhor direcionada a você e você se arrepende, volta e diz, eu desejo obedecer, eu quero te dizer que vai vir com muita pressa o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha recebido da parte de Deus aquilo que Deus desejou, né, falar com você nessa tarde. Que você continue recebendo, né, a palavra de Deus. Que você, querido, seja um agente, né, abençoador para outras vidas. Que você possa, quando estiver lá no canal, ou indicar o canal para outras pessoas se inscreverem, né, para poder receber a palavra de Deus, que tem palavra do Senhor todo dia para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Para o pessoal que está no grupo do Zap, estou terminando agora. Vamos voltar para a gente fazer uma live do culto agora, à tarde, para a gente se preparando já agora para a noite, porque tem água dessa fonte que Deus jorra, tá certo? Então, beijo para todo mundo, que Deus abençoe, que você receba essa palavra da parte de Deus, né? Tô saindo, vai ficar lá gravado no canal, e você que é do nosso grupo do Zap, volta de novo para o Instagram, que a gente vai fazer o nosso culto, tá certo? Deus abençoe, fique na